Olá, é a 30ª aula do curso de Kimball, Taito. Hoje nós vamos falar da placa CPU. Eu confesso que eu estou até com um pouco de medo, que é um assunto bem complexo, é difícil de explicar. Mesmo para quem tem conhecimento de eletrônica, né? É meio difícil de explicar porque às vezes a pessoa trabalhou a vida inteira, sei lá, consertando som, consertando TV, né? Ou então trabalhou em outra área, instrumentação, área industrial, e não domina muito funcionamento, né? Os princípios de funcionamento dos microprocessadores e tal, então talvez tenha um pouco de dificuldade. Ah, de certa forma, as nossas revistas de eletrônica são um pouco culpadas, né? Porque pouco falam assim da base, né? Com exceção, se não me falha a memória, da Nova Eletrônica que dava um certo treinamento em microprocessadores, né? Mas não tem jeito, vamos encarar isso aí, né? Então, a ideia é que você fique preparado para enfrentar essa placa aqui, né? Essa placa foi totalmente redesenhada, a versão anterior que eu tinha feito, né? Tinha mais de 20 anos, agora eu aproveitei e botei a mão na massa, né? E refiz a placa, né? Então ela já está bem melhor, com mais informações, acho que ficou mais didática, inclusive. Então a meta é a gente, uma hora, chegar aqui, né? Não vai ser hoje. Não vai ser hoje, mas se Deus quiser, nós vamos chegar aqui nesse desenho definitivo, né? Então, aqui o PowerPoint. É, então, relembrando, né, nós temos o REC. Do lado que você está vendo o REC, né, tem os displays, né, e atrás dos displays, no REC, tem duas placas, né. O REC, propriamente dito, que é uma grande placa de circuito impresso, onde são soldados os displays e é feita a interface, é feita a ligação entre a CPU, né, e a interface. Temos também uma parte eletrônica aqui do REC, que ainda estou devendo também falar, mas eu vou falar, acreditem. Mas eu acho que de certa forma eu já comentei dos strobes e tal, né? Que ficam aqui, os transistores ficam aqui. E aqui são os conectores, né, do REC que vão para a CPU e para a interface, né? O, os principais são esse aqui, que é de alimentação, né? Tem também outro de alimentação também, que é esse aqui, se não me falha a memória. Tem um que vai, que são as linhas, né, das lâmpadas. Enfim, teria que preparar essa aula, mas não é relevante, já foi visto isso aqui em outra oportunidade, né? Aqui a parte de cima nós temos os conectores, né? Contatos são esse grupo aqui e esse grupo aqui. E aqui tem um outro contato aqui de comando de som e comando de solenoide, né? Enfim, mas hoje a gente já falou da interface, hoje a aula é sobre a CPU, né? Esse aqui é o diagrama em blocos da CPU, né? É um diagrama em blocos didático, né? Então nós temos no centro, deixa eu colocar aqui a tela para ver. No centro, deixa eu ver se eu consigo colocar ponteiro, computador laser. Então aqui no centro nós temos o microprocessador propriamente dito, é o microprocessador 8080. Ele é o pai do Z80 e do 8085 e é o pai e o avô do 8088, 8086, que são os micros do primeiro IBM-PC, né? Então, por incrível que pareça, é bem provável que o seu IBM-PC ainda tenha um pequeno pedaço do 8080 dentro dele, aquele seu microprocessador lá moderno que você está rodando nesse exato momento no seu notebook, né? Ele tem dois CIs auxiliares, tá? Que nós vamos falar nessa aula, que é o gerador de clock 8224 e o controlador de sistema 8228. O Z80 e o 8085 já tem o gerador de clock e o controlador de sistema, de certa forma, incorporado dentro da CPU. Mas, provavelmente por questões técnicas, né, limitações técnicas, o 8080 ficou
separado, né? A parte de clock e a parte de controlador de sistema. Não quer dizer que ele só funcione com esses dois CIs, tá? Por quê? Por exemplo, se você pegar o esquema do primeiro fliperama, arcade, né? Primeiro videogame, é, Space Invaders, que é da própria Taito, se você pegar o primeiro esquema do primeiro Space Invaders, ele usa um 8080 e não usa o 8224 nem o 8228. Ele faz com componentes discretos a função do 8224 e a função do 8228. Tá? Porém, o 8224 e o 8228 facilitam muito o trabalho do projetista do hardware. Para o projetista do software, não fede nem cheira, mas ele facilita muito a vida do projetista do hardware. Né? Tanto eles não são fundamentais que eles vieram depois. Primeiro surgiu o 8080, depois surgiram esses dois circuitos auxiliares. Né? Então, o gerador de clock, como o próprio nome diz, ele vai gerar sinais de clock para o 8080, né? Aqui tem um cristal, uma frequência controlada por um cristal, ele vai gerar sinais de clock para o 8080, né? Além disso, ele tem outras funções de interfaceamento. No caso da CPU Taito, ele é usado para interfaceamento do reset, mas ele tem mais funções, tá? Que não são usadas, né? O controlador do sistema, ele mais à frente nós vamos entender como é que ele funciona, mas por hora o barramento de dados que está aqui, ele não só transmite dados, ele transmite mais informações. O controlador de sistema separa essas informações. Ele manda para um caminho os dados e para outro caminho as informações de sistema. Nós vamos ver isso mais à frente. Né? A CPU 8080 ela é projetada para suportar apenas uma única carga TTL. Então, como nos endereços tem muito TTL pendurado nas vias de endereço, existem amplificadores de sinal, né, buffers, nós chamamos de buffers de endereço, 7407 reforçando o sinal. Então, eles colocaram vários 7407, um em cada uma das 16 vias de endereço, né? Porque, como disse, a CPU só aguenta acionar um TTL. Então, esse único TTL vai ser o 7407. Do 7407 em diante, aí já aguenta vários TTLs, então nós chamamos os barramentos de endereço ficam reforçados, né? Isso não acontece no barramento de dados, porque o barramento de dados tem o controlador de sistema que acaba tendo a função de reforçador de sinal, tá? Então não precisa se preocupar com isso, né? Nós temos um oscilador de 1/4 de Hz, aproximadamente 0,26 Hz, que é feito pelo nosso bom e velho 555. Esse oscilador vai gerar pulsos que vão para um gerador de interrupções. Então, a cada 1/4 de segundo, a cada 200, aproximadamente, né? Cada 250 milissegundos, ele gera uma interrupção para o 8080. Né? Mas para que ele gera essa interrupção? Quando ele gera essa interrupção, o 8080 desvia o programa, deixa de fazer o que ele está fazendo e vai para uma subrotina. E essa subrotina vai cuidar basicamente dos tempos. Né? Ou seja, ele vai contar quanto tempo a máquina está em jogo, quanto tempo a máquina está parada, ele vai fazer o levantamento estatístico. Ele precisa, por exemplo, de um tempo estável para contar o tempo médio entre jogo, por exemplo. Né? Que isso era uma informação importante. Se as pessoas estavam muito tempo jogando, se o jogo estava muito longo, significa que a máquina estava muito fácil. Então a Taito estava perdendo dinheiro. Então ele tinha que reprogramar a máquina para ela ficar um pouquinho mais difícil. Então essa informação, esses dados estatísticos, são calculados na CPU, pela CPU, né? Baseado nesse oscilador aqui, nesses pulsos, que é um gerador de um relógio primitivo, digamos assim, um gerador de tempo primitivo. Né? Nós temos também, como não poderia deixar de ser, uma memória EPROM, que é onde fica realmente o jogo, as regras do jogo, o programa propriamente dito. São normalmente 4 EPROMs. Na placa CPU tem disponível até 6 EPROMs. Os primeiros jogos tinham 3 EPROMs. Mas a grande maioria dos jogos usam 4 EPROMs. Jogos com 5 ou 6 eu não lembro de ter visto. Jogos com mais de 4 EPROMs. Né?
Então nós temos EPROMs de 2716, cada EPROM suporta, cada 2716 suporta 2 KB, 2000 bytes de programa. Então, se você tiver 4 EPROM 2716, você vai ter 8 KB de programa. É mais do que suficiente, tá? Isso aqui era tudo programado em assembly. Nós temos uma RAM, uma memória RAM, que é a memória 5101, é uma memória de baixo consumo. Essa RAM é responsável por armazenar os dados temporários, os dados estatísticos, para não perder os recordes e as configurações e as diversas configurações. Ela é alimentada por uma bateria, então quando a energia é interrompida, quando você desliga a máquina, a bateria mantém a RAM ativa, mantém a RAM energizada, então os dados da memória são mantidos, né? Ela tem apenas 256 bytes, 1/4 de kilobyte, né? Que também é mais que suficiente para o sistema da Taito, né? Além disso, nós temos um gerador de janela, que é a parte mais complicada de eu explicar o motivo. Explicar o motivo é fácil, difícil é explicar como funciona, mas se Deus quiser eu vou tentar e você vai entender. Esse gerador de janela nada mais é que é uma proteção para evitar que corrompam os dados da RAM em caso de baixa tensão de alimentação da rede elétrica, né? E também nós temos um decodificador de endereços que vai de acordo com o que a CPU quer fazer, né? Se ele quer escrever um dado na RAM ou se quer ler um dado na EPROM, ele gera um endereço, esse endereço ele é decodificado e de acordo com o endereço, ele vai ser, de acordo com o valor, né? Ele vai rotear a coleta ou o envio de dados para a RAM ou a coleta de dados para a EPROM. Lembrando que a EPROM é somente leitura, então não tem envio de dados. Se você for enviar dados, vai ser somente para a RAM ou para um dispositivo externo, né? A CPU da Taito não usa o recurso de periférico, comando in e out, que tem de 8080, 8085 e 80 de periférico. Ele é um sistema chamado mapeamento de memória, ou seja, para a CPU, tudo é memória. Tem uma lâmpada acesa é uma memória, um comando de som é uma memória, tudo é uma memória. Não tem um periférico, não é usado, não são usados os comandos in e out que estão disponíveis no 8080, ok? Bom, como já foi dito, né, nós temos a CPU principal e dois CIs que são auxiliares que facilitam a vida do projetista, né? Então nós temos aqui um cristal, esse cristal fica acoplado na 8224, né? Essa 8224 divide o valor do cristal por 9 e cria dois sinais chamados fase 1 e fase 2, tá? Esses sinais não estão em nível TTL. Esses sinais estão lembra que nível TTL ele vai de 0 a 5 volts, mas tem uma região que é proibido, né, que você não pode usar. Então, nível 0 TTL vai até mais ou menos, se não me falha a memória, 2 volts. E nível 1 é acima, sei lá, 3 volts. Enfim, tem uma região que não pode, mas o range é de 0 a 5 volts. Né? Aqui, se não me falha a memória, o nível 0 é 1 volt e o nível 1 são 8 volts. Então, isso aqui não é padrão TTL, tá? Não me pergunte por quê, coisas de projeto, coisas daquela época. Não me pergunte por que é assim. Se você colocar no osciloscópio, você não vai ver um sinal de pico a pico de 0 a 5 volts, por exemplo. Você vai ver de 1 a 8 volts. Não estranhe, é assim mesmo. Isso, obviamente, se você colocar no pino 11 e 10 do 8224 ou no pino 15 e 22 do 8080. Tá? Os outros pinos são TTL, nível TTL. Inclusive, a fase 2, eles sabem que, já sabendo que você pode precisar desse sinal aqui de clock, eles colocaram aqui, ó, fase 2 no nível TTL, tá vendo? Fase 2 TTL. É o mesmo sinal daqui, só que com o nível TTL, de 0 a 5 volts. Ok? Uma coisa importante, alimentação. Como esse CI não trabalha com 1 a 8 volts, ele precisa de uma alimentação maior que 5 volts. Então ele é alimentado, tá vendo aqui, ó? Além dos 5 volts,
que é o padrão, ele é alimentado com mais 12 volts. Esses dois sinais vêm da fonte lógica, lembra? A fonte lógica gera mais 5 volts, menos 5 volts e mais 12 volts. O 8224 só aproveita o mais 5 volts e o mais 12 volts, ok? O 8080 aproveita tudo, tá vendo? Mais 5 volts, menos 5 volts, mais 5 volts. E aqui é o terra. Então, o 8080, ele é muito estranho para a gente que está acostumado com CIs um pouquinho mais modernos, né? O Z80 não tem mais isso, por exemplo, 8085 não tem mais isso, é 0,5 volts, né? Mas ele trabalha com três níveis de tensão, mais 12 volts, menos 5 volts e mais 5 volts. Todas elas vêm da fonte lógica, só que não tem um conector ligado da fonte lógica para a placa CPU, tá? O sinal, ele vem, deixa eu voltar aqui, ele vem, se não me falha a memória, daqui. Esses sinais, mais 12, menos 5 mais 5, ele vem daqui e vai fiado pela placa do rack até a CPU. Além disso, o 8224 recebe a requisição de reset, nós vamos falar mais na frente. Ele prepara esse sinal e manda o sinal de reset para o 8080, tá vendo aqui? Então, aqui é resin, reset in. O pedido de reset entra por aqui. Ele é sincronizado dentro do 8224 e gera o sinal no pino 1 que vai para o reset do 8080. Aí reseta o microprocessador, né? Ele também tem o sinal ready in, que ele é originalmente destinado a dispositivos lentos, como gravadores de fita, que o acesso à memória é muito lento. Então, ele era usado nesse sistema, ele é uma previsão para esses sistemas. Só que no caso da CPU Title não é usado, tá? Mas, enfim, se você tiver um sinal ready in, vai para o sinal ready. Nos dois casos ele não é usado. Está afiado, mas não é usado. Isso aqui está sem conexão. É um recurso não utilizado, né? Junto com esses sinais, vai também um sinal chamado status strobe, tá vendo para cá? Esse status strobe, ele vai para o controlador de sistema e ele que define se o que está, ele que sabe se o que está aqui no barramento de dados, ó, D0 até D7, lembra, eu falei que o barramento de dados ele pode estar transmitindo dados ou como pode estar dando informação de sistema. Quem vai definir isso é o próprio 8080, baseado nesse sinal aqui, status strobe. Ou seja, o 8080 manda um sinal sync, esse sinal é processado no 8224, sai o sinal status strobe. Quando chega aqui, ele vai separar. Então, o que for dados, ele vai mandar para esses pinos aqui, ó. Databus, ó, databus. O D0 recebe esse sinal aqui, um driver, ele reforça o sinal e vira DB0. O D1 é reforçado, vira DB1. Então, aqui, ó, barramento de dados, certo? Quando esse status strobe muda de posição, ele significa que o 8080 está colocando nesse barramento não dados, mas status. Por isso que é o nome status strobe. Aí essa informação é direcionada para cá, para esses pinos aqui. O que são esses pinos aqui? Reconhecimento de interrupção, é um pino de saída, reconhecimento de interrupção. Esse pino aqui está informando que a CPU quer ler, ó, read memory. Ele quer ler uma informação na memória. Então, essa leitura de informação pode ser da RAM, pode ler um dado que está na RAM, pode ser um dado que esteja no EEPROM, pode ser um contato. Não se esqueça, para CPU tudo é memória, inclusive a informação de contato. Então ele pode estar querendo ler um contato lá do playfield. Ele quer saber se a bolinha caiu na caçapa e você perdeu a bolinha, ela caiu naquela caçapa, né? Que tem no início do playfield, na caçapa de saída. Ele quer ler esse estado, então ele gera um sinal de leitura de memória. Temos também o sinal de escrita de memória, ó, memory write, escrita de memória. Então ele vai escrever ou numa RAM ou numa daquelas memórias que tem na placa da interface, ou vai
gerar um comando de voz ou um comando de solenoide. Então, todos esses casos é uma escrita de memória. Então, ele vai usar esses pinos aqui. Como a Taito não usou os comandos in e out, as informações de comandos externos, esses dois pinos aqui não são usados. Então, isso aqui, ó, leitura de um I/O, escrita de um I/O. De novo, a Taito, tudo é memória, não existe I/O no esquema da Taito, entendeu? Então, esses dois pinos ficam inutilizados. Esses dois pinos são usados se você der um comando in e out no programa. Só que esse comando nunca é utilizado. Então esse pino nunca vai ser acionado, esses dois pinos nunca vão ser acionados. Então na prática só são usados três pinos: reconhecimento de interrupção, leitura de memória, escrita de memória. Ok? Além desse pino aqui status strobe, também está chegando, ó, esses sinais aqui complementares para acionar o 8228. Aqui, esse aqui, por exemplo, está claro, né? É um sinal que indica que se está vendo escrita ou leitura. Então, ele está enviando para cá. Ah, o 8228 ele só usa 5 volts, tá? Ele não usa nem o mais 12 volts, nem o menos 5 volts. É um seio, digamos assim, mais convencional, né? Bom, como eu falei, né? O gerador de clock, esse aqui é o 8224, aqui está o diagrama em blocos dele, né? Então aqui você pendura o cristal, a cristal 1, cristal 2. Então aqui você pendura o cristal. Esse cristal ele vai ser no máximo de 18 MHz. Por quê? Porque o 8080 só trabalha com até 2 MHz. Como esse aqui divide por 9, então no máximo você vai poder botar um cristal de 18 MHz aqui, porque 18 divididos por 9 vai dar 2 MHz, que é o limite do 8080. O valor desse cristal, por incrível que pareça, não é crítico. Então, eu já vi placa com cristal de 16, placa com cristal de 17 MHz. Não tem problema. Porque o que faz a contagem de tempo, lembra, é o gerador com aquele 555. Então não é relevante. Então aqui na saída nós temos dois pinos meio que não usados, né? Deixa eu ver aqui. O WASC é de saída. Então você tem uma saída. Esse aqui provavelmente é uma saída dos 18 MHz, mas que a Type não usa. Isso aqui é um pino usado quando você está usando oscilador LC ao invés de oscilador de cristal, mas a Taito usa oscilador de cristal, então o tanque não é usado. Né? Ele divide esse sinal por 9 e cria essa fase 1 e fase 2. Só que esse sinal por 9 ele não é exatamente em contrafase, tá vendo? Então o primeiro pulso ele leva a fase 1 a nível 1, o segundo pulso mantém a fase 1 a nível 1, mantém. Então ele fica dois pulsos em nível 1. O terceiro pulso, ele abaixa a fase 1 e levanta a fase 2. E vai ficar o terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo com a fase 1 em nível 0 e a fase 2 em nível 1. Finalmente, o oitavo e o nono pulso vai colocar fase 2 em nível 0, fase 1 em nível 0. Aí o ciclo se reinicia, tá vendo? Então são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, para 9 pulsos entrantes, lá do cristal vai sair um pulso completo na fase 1 e na fase 2, ok? Então isso aqui não é exatamente em contrafase, são esquisitos, digamos assim. O fase 2, ele tem, como eu já falei, uma saída TTL. Por quê? Porque essas duas saídas aqui não são nível TTL e vão direto para o 8080 e só são usados pelo 8080. Então você pode precisar dessa fase 2 aqui, então já deixam disponível, né? O sinal sync, como eu falei, vem do 8080, ele é sincronizado com a fase 1 e vai gerar o quê? O STSTB, o strobe, o System Strobe, que é o que vai definir se o 8228 está recebendo dado ou se está recebendo status do microprocessador, ok? Então isso aqui é meramente, esse sinal sync é meramente, o sinal ST-STB é o sinal sync sincronizado pela fase 1, né?
Da mesma forma, o reset, ele chega aqui, resetinho, o sinal de reset chega aqui, ele passa por esse flip-flop tipo dele, de certa forma sincronizado pela fase 2, e gera o sinal, finalmente o sinal reset que vai para o 8080. É exatamente o mesmo esquema do sinal ready in e ready, só que esses sinais aqui não são usados, ok? Então, isso aqui é como se não existisse. Então, nós só usamos no pinball da Taito a entrada sync, que vai para o STSTB do 8228, a entrada de reset e a saída de reset para o 8080. Né? Então, vamos aqui. Isso aqui nós já vimos. Deixa eu só voltar aqui. Diagrama em blocos. Né? Então vamos lá. Nós temos a CPU 8224. Da onde está vindo esse sinal de reset? Esse sinal de reset está vindo da fonte lógica. Esse sinal é quando a tensão de alimentação da rede está muito baixa, tipo 90 volts, ao invés de 127, 110, está chegando 90 volts. Ele vai gerar um sinal de reset. Esse sinal de reset vai chegar no reset in, ó, vai chegar aqui no reset in do 8224, tá vendo? E vai passar pelo 8224. Cadê? Reset in vai passar pelo 8224, vai sair no pino 1 e chegar no pino 12, que é o pino de reset da CPU. Chegou aqui e resetou a CPU. Então, enquanto a tensão da rede estiver baixa, a CPU está parada, porque ela está em condição de reset, enquanto esse nível estiver baixo. Outro fenômeno que acontece é que ele gera o sinal RAM-I. Esse sinal vai trancar os comandos de som e o comando de solenoide para evitar queimar solenoide lá na placa interface. Então ele vai gerar esse sinal e vai para a placa interface. Okay? Então o sinal de reset chega, é um sinal entrante, é o sinal que vem da fonte lógica. O sinal RAMI é um sinal sainte, é o sinal que vai para a interface. Ok? O sinal MW é um sinal sainte que vai para a interface, indicando que você vai escrever na memória. Ou naquelas memórias de estado de lâmpadas, ou nas memórias de comando, de solenoide, comando de som, ou na memória de display. Né? O display também é uma memória. Então, esse vai gerar esse sinal aqui MW, quando quiser escrever uma memória. O sinal MUX é o sinal que vem do decodificador de endereço. Nós já vimos isso quando nós falamos da interface. Esse sinal MUX ele gera um sinal na interface para ler um contato. E lembrando que ele não vai ler só um contato, ele vai ler 8 contatos ao mesmo tempo, porque ele é um processador de 8 bits. Ele pode desprezar 7 contatos, ele só pegar um, mas ele vai ler sempre 8 contatos. E esses 8 contatos vai voltar pelo barramento de dados e a CPU vai tratar essa informação. Então, de novo, nós temos 4 sinais especiais: RAMI, SAINT, MW, SAINT, MUX, SAINT, os 3 indo para a placa interface. E sinal entrante é o sinal reset que vem da fonte lógica. Okay? Aqui nós temos o diagrama em blocos do 8228. Né? Isso aqui vem da 8080, CPU databus, vem um barramento de dados da CPU, passa por esse bidirecional. O que é bidirecional? O sinal pode vir da esquerda para a direita, como da esquerda para a direita. Ele tem duas direções. Por isso que a seta tem esse formato aqui. Né? Esse sinal é reforçado, se for um sinal de dados, vai sair aqui, ó, barramento de dados do sistema. Então vai ser DB0, DB1 até DB7. Né? Se for um sinal de sistema de controle, né? Ele vai sair por aqui, ou seja, ele vai chegar aqui, vai receber esse pulso, então vai ter uma memória aqui, um LETzinho, um retentor de memória, né? Então esse sinal aqui vai reter a memória, vai para esse arranjo e vai sair os 4 sinais que nós precisamos: leitura de memória, escrita de memória, reconhecimento da interrupção, que nós vamos ver na próxima aula, né?
Esse bus N eu acho que não é usado, tá? É um sinal, é o único sinal de entrada aqui desse arranjo, mas esse sinal acho que não é usado, ok? Além desses pinos aqui, recebe, como já falei, recebe o ST-STB, o System Strobe. Chega, vem do 8224, DBIN, WR e Hold A, vem, Hold Acknowledge, acho que é isso, vem do 8080 também, ok? Aqui eu acho que é o último slide, certamente, né? É o diagrama em blocos interno do 8080. Tá? Não tem muito o que falar, porque se a gente for entrar em detalhes, vai ficar horas e horas, né? Mas vamos ver assim, basicamente, para quem não conhece, né? Quando você liga o microprocessador, ele vai no primeiro endereço, né? Então, quando você reseta o microprocessador, ou liga o microprocessador a primeira vez, né? Você vai ter que saber o que você não sabe o que o programador fez. Então a CPU vai tentar descobrir. Então, no caso do 8080, ele vai no endereço zero. No 68.000 da Motorola não é. Mas no 8080 ele vai no endereço zero. Então ele vai no endereço 000 e vai buscar a informação. Então o que ele faz? Ele coloca aqui no bus de endereço. Cadê o bus de endereço? Interno databus. Bus de dados. Aqui. Ele vai aqui. Ele pega o bus de endereço e joga aqui 00000 e dá um comando de leitura. Eu quero ler o que está no 0000. Né? Quando ele dá esse comando de leitura no 0000, vai chegar a primeira instrução. Vai chegar aonde? No bidirecional databus, porque ele consultou o que? A EPROM. Então, a EPROM, naquele endereço, tem a primeira instrução. Então, ele vai chegar a primeira instrução aqui nesse bidirecional databus. Então, esse databus ele recebe um bufferzinho, um reforço, e cai no databus interno. Aqui já é dentro do microprocessador, tá? Você não tem acesso, você só tem acesso a esses pinos aqui. Né? Para onde ele vai, então, essa informação? Essa informação vai para os registros de instrução. Ele vai para uma pequena memória aqui, um registrador, uma memóriazinha, chamada registrador de instrução. E depois vai ser decodificada. É aqui que o microprocessador descobre o que aquela instrução quer fazer. É uma soma? É um deslocamento? É o que? É não fazer nada? Tem instrução que não faz nada, até o NOP, você não faz nada. O que é essa instrução? Esse decodificador de instrução vai fazer. Baseado no que a instrução quer fazer, o decodificador vai mexer na temporização, vai acessar os registros, vai acessar a unidade lógica aritmética. Então, aqui, o decodificador de instruções e a temporização são as partes mais importantes da CPU. Ok? Beleza. Supõe que você quer fazer a operação somar o conteúdo do registrador B com o conteúdo do registrador C. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o conteúdo do registrador B, jogar por exemplo, né, um registrador temporário, vai pegar o conteúdo do registrador C, por esse barramento interno, ele vai jogar no acumulador, por exemplo. Né? Então aqui você vai ter os dois conteúdos, do B e do C. Não é bem assim, tá? É só para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona a dinâmica da coisa. Então você vai ter a informação B e C, ele vai fazer a operação matemática aqui na unidade lógica e aritmética, então ele vai somar B com C, e vai colocar aqui o resultado ó, no databus externo. Então, suponha que você quer pegar a soma do B e C e jogar no B. Então, ele vai pegar esse resultado aqui e ó, jogar de novo no registrador B, o resultado da soma. Tá? De novo, não é bem assim que funciona, mas é para vocês entenderem mais ou menos como funciona, para quem nunca viu, nunca estudou a fundo o microprocessador. Né? Então aqui é feitas as operações de rotação de bit, de soma, subtração, comparação, é tudo feito na unidade lógica aritmética. Né? Quanto mais sofisticada for a unidade lógica aritmética, mais poderoso é o microprocessador, mais complicado de fazer. Ok? Na unidade lógica aritmética, ele tem dois blocos interessantes, que são os flags. O flag são registros para indicar o que aconteceu na unidade lógica. Por exemplo, você subtrai a B de C. Então ele vai pegar o conteúdo de B de C e subtrair. Se o número for negativo, vai acender aqui um flagzinho, entendeu? Vai indicar o bit de número negativo, vai acender aqui.
Se a soma, por exemplo, estourou a capacidade, se tiver um estouro da capacidade da unidade lógica aritmética, o resultado da soma for um número maior do que a unidade lógica aritmética consegue comportar, vai também acionar um flagzinho. Então isso aqui ele informa o resultado da operação matemática que foi feita aqui, ele informa essa operação. Então, por quê? Porque tem alguns comandos que você, por exemplo, você manda é, subtrair subtrai o conteúdo de B de C, por exemplo. Ele subtraiu. Aí pode ter dado zero, como pode não ter dado. Né? Então tem um flag aqui específico para o resultado ser zero. Se B for igual a C, se você for subtrair, vai dar zero. Então o flag zero aqui vai ficar setado. Né? Então e tem uma instrução seguinte que fala assim: salte se o resultado for zero. Então como é que essa instrução vai saber que o resultado for zero? Por esses é, bit de flag zero. Então a função deles é informar a CPU o resultado das operações aritméticas, né? Por fim, tem o ajuste decimal, porque quando você soma duas coisas em binário, você tem que fazer uma operação matemática que é o ajuste decimal para você converter de binário para decimal. Tá? Então isso aqui é feito por hardware, está dentro do microprocessador. E tem um comando chamado DAA que você manda fazer o ajuste decimal do número. Então você tem um número, você manda DAA nesse número, ele já converte para um número decimal, de binário para decimal. Né? Bom, já são mais de 35 minutos de aula. Eu espero que tenha sido interessante para vocês. A próxima aula eu já vou mostrar um esquema, né? Porque já vai estar mais fácil. Não vai ser uma coisa, não vai ser totalmente mandarim para vocês, né? Não vai ser uma língua estrangeira. Algumas coisas vocês já podem ver que já dá para perceber, ó. Memória escrita, memória leitura, hum, alimentação de mais 5 volts. Então, eu acho que na próxima aula já vai ficar mais fácil. Lembrando, só para confirmar, realmente o Boost Enable não está sendo usado. Oscilador tanque não está sendo usado também. O Red-in aparece fiado, mas ele não é usado. Ele vai para um conector que serve apenas para fazer, que servia apenas para fazer manutenção em fábrica. Então, na prática, ele não é usado, ele não vai para nenhum outro lugar. Enfim, na próxima aula a gente vai ver mais com calma esse esquema aqui. E se Deus quiser, a gente mais 2 aulas a gente mata essa CPU, ok? Pela atenção, muito obrigado e até a próxima aula, aula 31, né? Obrigado, um abraço.